o Beira-Rio é a minha segunda casa, entendeu? Eu gosto de ir lá, eu entro lá no CT, sabe? É bom visitar o roupeiro, o massagista antigo, sabe? É muito bom. Esse aqui é Arthur D'Alegrave, é teu novo diretor, tu foi vendido para o Inter. Puta, uma alegria muito grande, né? Pelo amor de Deus. Aí o Santana, não, parei um pouquinho, foi na sala do editor-chefe, voltou e disse assim, para aí que o editor aqui de esportes vai falar contigo. Aí o editor me perguntou, tu faz futebol? Faço qualquer coisa. Eu digo, eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria que tu mantivesse sigilo a respeito. Eu não entendo nada de turf. Eu entendo é de futebol. Eu nunca consegui falar com um cavalo. Aliás, tu pensou no futebol antes de casar, né? Claro. O futebol tá muito chato hoje, né, Benítez? E como é que era essa relação com o jornalista? Porque na época os caras iam no vestiário, iam no treino, falavam sobre qualquer assunto, tu podia treplicar nas coletivas. Hoje tu faz uma pergunta pro treinador, tu não pode mais questionar o cara, né? Agora, para mim foi um dos grandes goleiros que eu vi. O melhor goleiro do Inter de todos os tempos. Isso tu tira do baralho. Depois que veio o Taffarel. Simário, eu vou fazer uma coisa contigo. Quando o Inter fizer o terceiro gol, eu te tiro. E aí tu vai ver a E aí carreira. tu vai lá ver o cavalo. Às 4. É. Tá bom, só que antes disso, o Enio chamou o resto e disse assim, vocês não façam o terceiro. Era vigarito, Enio. Aí ele conseguiu um helicóptero, desceu um helicóptero no campo, me botou num helicóptero, vim até Santa Maria. Na Santa Maria já estava um avião aqui no hospital, né? E eu vim para o Moinho. Fiquei no Moinho 3 meses, tetraplégico. Mas se eu não tinha um médico, doutor Paulo Rabelo, eu estava morto, cara. Presença Colorado, uma resenha para o torcedor colorado. Salve, salve, Academia do Povo! Mais um Presença Colorado, eu diria que um dos mais especiais aqui pelos bastidores, pelo que a gente está conversando. A resenha vai ser fantástica. Eu tô com 2 grandes presenças, 2 caras sensacionais que têm história e que vão comungar dessa história e lembrar a memória do Inter. Então, nos ajuda a compartilhar esse projeto fantástico. Muito obrigado à Fábrica do Futuro, à Bisturi. Entra lá no Instagram, no @Presença Colorada, no TikTok, @Presença Colorada, no Twitter, @Press Colorada, e segue, compartilha e principalmente nos ajuda a divulgar no YouTube o Presença Colorada. Então, sem mais delongas, hoje, para mim, um dos programas mais especiais. Eu tô com nada mais, nada menos do que um dos maiores goleiros da nossa história, grande Benítez, e um cara que, não sei se me pegou no colo, depois a gente vai ver isso, mas é um cara que, para mim, um dos caras que mais conhece futebol, não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, tem a malandragem, tem o bastidor, é um cara que conhece muito, vai nos dar umas barbadas de carreira de cavalo aqui hoje, que nós temos 2 paixões em comum, né, Guerrinha? O Turf e o Colorado. E é isso aí. Mano, prazer estar aqui com vocês. Comungo perfeitamente das palavras do Benítez. Foi um fantástico no gol. Fantástico. Tu disse que ele não jogaria hoje, né? Ele não jogaria, porque o bom do Benítez era com as mãos. Eles querem que o goleiro jogue com o pé. E defender não precisa saber mais, né? Quem tem que jogar com o pé é o centroavante. O centroavante. Claro, o Benítez não, o Benítez jogar com a mão. E muito bom ver o Benítez também, saber que ele está legal, está bem. Agora parece que está fazendo surf na praia. Viu só? Não, o homem quebra tudo nas ondas, né? E aí, Benítez, escolheu o Rio Grande do Sul pelo teu amor com o Inter. Hoje tu mora no litoral, mas o vínculo com o Inter ficou muito forte, né? Muito forte, muito forte. Eu acho assim, ó, eu moro em Menino Deus, né? Moro agora, estou morando na praia, 1 ano e pouco, né? Nós moramos em Menino Deus, perto do Beira-Rio, né? Então, o Beira-Rio é a minha segunda casa, entendeu? Eu gosto de ir lá, eu entro lá no CT, sabe? É bom visitar o roupeiro, o massagista antigo, sabe? É muito bom, eu vou lá. Matar clube, saudade. No clube. E uma coisa, a minha vida sempre foi coincidência, cara. Coincidência. A primeira vez que eu saí do Paraguai para um jogo com a seleção paraguaia de maiores foi em Porto Alegre, 72, um amistoso contra o Brasil. Jogamos no Beira-Rio. Isso foi a primeira vez que eu saí do Paraguai para uma excursão. Jogamos aqui em 72, tá?
E treinamos no Campo A. Você lembra do Campo A, Guerrinha? Claro, claro. E fomos treinar um dia antes no Campo A. Eu queria comer aquela grama, cara, de tão bonita que era. Não estava acostumado com isso, né? A grama lá não existia, né? Pô, aí, quem que vai acreditar que isso foi 72, 5 anos depois, eu fui contratado pelo Inter, entendeu? Mas já tinha namoro naquela época ou não? Tu veio jogar por jogar? Tu não... Não, eu vi um amistoso só. Sim. E aí, em 77, eu fui contratado pelo Inter, né? Eu estava conversando. Conta pra nós essa história, porque ele assina contrato dia 26 de abril, Guerrinha, de 77. Que inclusive é o dia da data de casamento dos meus pais, mais uma coincidência. Pensou, E no final de semana tu joga no Maracanã, fecha o gol, e aí um monte de gente vai na tua volta, né? É assim, ó, nós jogamos uma partida antes em Bogotá contra a Colômbia, né? E nós ganhamos 1-0 lá de Colômbia. Eliminatórias da Copa de 78. Eliminatória 78, 77 isso foi. Sim, Copa de 78, isso. E no voo, Leno Nunes, que era presidente da CBF, era dirigente também do Vasco. Aí ele veio conversar comigo no avião, que eu gostaria que eu viesse jogar no Brasil, né, no Vasco, né? Porque eu fui o melhor em campo em Bogotá, ganhamos 1-0 lá na altitude, né? Fui muito bem. Eu falei, por mim, está fechado, né? Vai lá falar com o presidente. Tu queria ir embora do Paraguai? Eu queria vir para cá. Porque em 73, depois da eliminatória, em 73, eu fui por Valência, da Espanha. Fui contratado lá. Só que quando chegamos lá, caiu uma lei que só pode jogar 2 estrangeiros e um oriundo, que le chama, né? Um que tenha passaporte. Aí sobrei, ficou Kemper, Rep, aquele ponta direita, Carlos Diarte, o centro delantero, ficaram eles e eu sobrei e voltei. Eu queria sair do Paraguai já, né? Eu comecei no Olímpia com 18 anos. E eu queria já sair. Então, aí eu cheguei, terminou o jogo no Maracanã, Guerrinha, e tinha um treinador paraguaio na categoria de base do Flamengo. E Sinforiano Garcia foi goleiro do Flamengo, paraguaio também, que foi meu treinador um ano antes na seleção juvenil, sub-20. Tá. Bom, terminou o jogo e chegou um senhor lá Guerrinha chegou lá no hotel, em Copacabana, né? E foi falar, perguntou de mim, queria falar comigo. Aí eu falei, Cachito Bria, falava em Guarani, queriam falar contigo, são do Flamengo. Eu falei, tudo bem, mas eu vou falar com o presidente, né? Ele me liberou, me disse, não, tu vai jantar com ele. Me tirou, eu fui muito bem no jogo, me deu $100, nunca vou esquecer, ele vai, aproveita lá. Bom, aí eu saí, fui jantar com o dirigente do Flamengo, né? Aí, Brasil, Flamengo, Maracanã, imagina. Tá encaminhado. Tô feito na vida, né? Aí já esqueci o Vasco também no avião, né? Bom, aí nós no outro dia viemos para o Paraguai, chegamos na Assunção e estava o Túlio Macedo. Faleceu há pouco, o Túlio Macedo, que era dirigente do Grêmio. Estava lá, aí fui conversar com ele, acertei com o Grêmio, acertei também, tudo. Aí o presidente, perguntei para o Valdo Domingues, disse, falei, presidente, eu vou para onde, cara? Eu quero ir, não, tranquilo, tu é a niña bonita. Aí ficou por isso, e cheguei em casa, né? Mas está me enrolando. Só que no outro dia, como nós jogamos 76 Libertadores eu vim pela Olímpia contra o Inter, né? E Frederico Arnaldo Balbé, que era da tua época, e Arthur D'Alegrave, era presidente da... Eles foram de um jatinho lá. Isso foi na terça-feira. Não ficaram de conversa, quem foram era o goleiro do Inter? Manga. O Manga. Só o Manga. Só o Manga. Aí o motorista do presidente Guerrinha foi lá em casa de novo, puta merda, eu falei ontem com o Túlio, e agora não tem um cara lá te esperando lá. Não. Aí cheguei lá, olha o presidente Osvaldo Domingues do Olímpia. Esse aqui é Arthur D'Alegrave, é teu novo diretor, tu foi vendido para o Inter. Puta, uma alegria muito grande, né? Pelo amor de Deus. Tá tudo bem. E aí tu te lembrou do Beira-Rio em 72? Sim, eu comentei com o Arthur, porque aí ficamos muito amigos, aí, tanto assim que o senhor Arthur D'Alegrave foi meu padrinho em casamento também. Ficou uma amizade muito boa. Eu só briguei com ele lá um pouquinho, discuti com o D'Alegrave, porque me disse, vamos na tua casa, pega a tua mala, vamos embora. Eu, como? Varig só vai amanhã de manhã, presidente. Não, tu vai conosco, vai de táxi aéreo. Teco. Não, teco, eu não vou. Não é seguro, E viemos embora. Quando chegamos no Salgado Filho, lotado,
Mas o Guerrinha, o homem é centroavante, ele não joga bem só com as mãos. Porque ele assinou o contrato dia 26 de abril com o Inter e já arrumou casamento no mesmo dia. Quem ganhou? A minha futura. Homem ligeiro, Mas quer dizer que começou no Vasco e terminou no Inter. No não? Inter. Foi a melhor coisa que aconteceu aquele dia. Puta, aqui é muito bom, né? É porque eu ia... Claro, se não vinha para o Brasil, eu ia para a Espanha, para o México. Normalmente os jogadores vão para lá, né? Mas para mim foi a melhor E coisa. aquele tempo, Benítez, Foi a melhor coisa que aconteceu. tinha uma coisa que era diferente de hoje, ou muito diferente hoje. Não tinha tantos empresários. Né? Tu vê que o cara foi na casa... O famoso né? staff aquele, né? É. Porque tu fecha com um, não fecha com outro, fecha com um, não fecha com outro, a coisa emperra. O Benítez é o contrário. Que Foi empresário, não ligeirinho. existia Né? nada. Isso aí, é. Ele me vendeu sem falar comigo. Agora tu te vira, te acerta Isso com o aí. Arthur. Pronto, tudo Não, bem. nós fizemos uma conta agora, Guerrinha, que é o seguinte, são de 30 jogadores, tá? Aham. Daí tu tem assessor de imprensa, tu tem Tem tudo, empresário, tem tudo. tu tem staff, tem isso, cara cada um te- tem 4 ou 5. cara te entrega Nós a estamos toalha falando em depois do banho. 150 bonecos na volta, entendeu? Criando problema, fora as patroas, fora a família, Perfeito, fora a perfeito. confusão. Para te gerenciar um grupo de futebol hoje, o cara tem que ser um maestro, Tem que né? ser. Fora o clube, né? Que tem as pessoas para cada lugar, assessor de imprensa, o cara que trabalha com o presidente, tem tudo isso aí. Hoje é uma grande dificuldade para nós que fizemos futebol. Por exemplo, eu saía da redação e o cara dizia assim para mim: o Benítez fechou o gol ontem. Então nós vamos ouvir o Benítez. Hoje tu sai da redação sem saber quem tu vai ouvir. O clube vai determinar quem vai te dar entrevista. E Mudou não te tudo. frustra isso? Claro que porque, frustra. porque tu tem um Claro, legado. Eu claro. conheço muito bem a tua história pela tua malandragem. Tu é um cara que sempre foi muito bem informado. Por isso, eu acho que o teu vínculo com o Turf, Tem. eu acho que tem muito mais a ver Tem, tem. com essa coisa de ser bem informado. É isso aí. Olha, eu diria que no Rio Grande do Sul não tinha gente que conhecia mais carreira de cavalo que o Guerrinha. O Guerrinha eu fui conhecia o narrador, Respiro, inclusive, fui tinha narrador. tudo. Com o Vergara, antes do Vergara. Eu fui narrador oficial do Jockey durante 8 anos. Durante 8 anos. Aí me levaram para a RBS para fazer turf. Só que ninguém compra jornal pelo turf, né? Ninguém compra jornal pelo horóscopo também, né? Era a última página lá, claro. né? E aí, daqui a pouco, a RBS botou na cabeça e disse, vamos terminar com o turf. Sim, e vamos fazer o que com ele? Ah, vamos botar Vamos ele lá. demitir. Vamos demitir. Vamos demitir, não tem o que fazer. E aí passou o Santana na minha mesa, viu que eu estava arrumando a Paulo gaveta. Santana? É. Disse, o que está fazendo aí? Tá fazendo faxina? Mudou de função? Digo, não, terminaram com o turf, estão indo embora. Não, tu não vai. Tu entra em 83, tu tá fazendo 83, 40 anos de 40 RBS anos, hoje, né? exatamente, Isso foi em que época já, Guerrinha? Junho? Não, isso aí foi... O turf terminou? O Turf terminou. Tu já tinha quantos anos de Não, casa? Eu já tinha uns 8, 9 anos de casa. No começo dos anos 90, então, Exato. Aí o Santana disse, não, parei um pouquinho. Foi na sala do editor-chefe, voltou e disse assim, parei que o editor aqui de esportes vai falar contigo. Aí o editor me perguntou, tu faz futebol? Faz qualquer coisa. Eu digo, eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria que tu mantivesse sigilo a respeito. Eu não entendo nada de turf. Eu entendo é de futebol. Eu nunca consegui falar com um cavalo. Como é que eu vou entender? Bom, aí me botaram no futebol. E no futebol, graças a Deus, a coisa foi andando, foi andando. E essa Quer dizer, malandragem da informação, a gente estava falando muito sobre isso, inclusive com o Benítez, né? De tu ter, ser sempre um cara muito bem informado, seja no turf, seja no futebol, criar uma relação de integridade com o atleta também, a ponto dele Claro, confiar em ti. claro. Vários te deram furos porque Claro, confiavam em ti, claro. sabiam que tu ia ter discernimento nesse sentido, eu tenho né? um grande amigo hoje, eu conto sempre essa história, que é quase um irmão para mim, que é o Dunga. E aquele tempo saía no Portão 8 ali, tu entrevistava quem Que é um tu cara de quisesse. uma integridade É. absurda. E o Dunga tinha, eram 2 grenais, inclusive o segundo foi aonde ele levou o drible do Ronaldinho, lembra? Claro. E aí ele saiu no Portão 8, ele tinha uma caminhonete, eu saí caminhando do lado dele. E eu não tinha essa amizade que eu tenho com ele hoje. E ele disse assim para mim, domingo eu vou pegar o Ronaldinho. Digo, puxa vida, será que ele sabe o que está me dizendo? Ele não pediu para ficar quieto, nada. E eu botei na 0 hora. Domingo eu vou pegar o Ronaldinho. No outro dia, Mano e Benítez, não preciso te dizer que tinha um batalhão de repórter em Porto Alegre querendo ouvir o Dunga. Eu digo, e ele vai desmentir, claro, né?
E ali ele me mostrou quem era ele. Ele disse, não, eu disse, eu vou pegar ele porque ele é maldoso, ele vem por cima da bola e não sei o quê. E ali ele me comprou. Mas é aquele negócio, eu estava na hora certa, no lugar certo. Que ele saiu e eu encostei nele, e ele me falou. Hoje eu não teria essa notícia. Por quê? Porque não era o Dunga que ia dar entrevista. Quem ia falar era, sei lá, o Wanderson, né? Um jogador que a mais do time, não era o capitão naquela época. Não, naquela época, tu saía da redação, tu vai fazer uma matéria com o Benítez, tu vai falar com o Benítez. Nem que tu tenha que parar na frente do prédio da casa dele para ouvir ele. Eu tive um outro episódio no Grêmio, quando o setorista estava de folga, me mandaram para o Grêmio. E eu não tinha grandes conhecimentos no Grêmio. Hoje, graças a Deus, tenho. E eu estava no campo suplementar, não acontecia nada, não estava nada. E daqui a pouco, atrás dali da entrada do pórtico, fechou o pau. É soco para cá e não sei o quê. E blá, blá. Ué, o que houve? E eu me aproximei da tela. E perguntei para um rapaz que estava ali vendo o tanto, o que houve aí? E o rapaz disse assim para mim, o Palhinha pulou a cerca, aquele que era de São Paulo, Sim, claro. E agrediu um torcedor. Não, por que isso? Porque cada vez que ele passava, o cara dizia para ele, mercenário, vagabundo. Quer dizer, o cara está trabalhando, vamos respeitar o cara. Bom, tudo bem. Terminou o treino, o Grêmio foi tomar banho e tal. Eu cheguei na porta onde saíam os jogadores e perguntei para um colega de profissão, o Alexandre Pretz, eu digo, o Palhinha aí se demora muito no banho aí? Não, pode ir embora para casa. Por que ele não fala com a imprensa? Mas ele não me conhece, como é que ele não fala com a imprensa? Não, ele não fala com a imprensa. Qual é o carro dele? Aquela Mercedes prata. Eu encostei na porta que ele entrava, crachá, fiquei ali. Daqui a pouco ele vem vindo. Ele chegou no carro, disse, dá licença? Eu digo, depende, nós temos que conversar. Eu não falo com a imprensa. Então, tu vai ter que ir embora de táxi. Porque eu não vou sair daqui. Eu não te conheço, eu nunca fiz nada para ti. Suma, virou turfista, meu amigo. Virou turfista, meu amigo. Porque tem muito, mano, como tu chega no cara. Claro. Né? O cara tá com uma pressão louca. Tu chega lá e diz, porra, Benítez, se tomasse um frango aí, tu não quer mais falar com o cara. Diz, não, Sim, ele viu verdade, ele viu uma construção de É. uma ponte, né? É. E tem muita gente ligada ao turf que gosta do meio do futebol, né? O Cláudio Duarte vai até hoje lá, o Mário Sérgio, saudoso, meu Mário Sérgio, né? Mário, Tem Cacalo. tem uma história muito legal, tua e do Mário Sérgio, que é o do cavalo de um olho só, né? Olha só. Que aí não fez a curva, conta essa Ah, história. nós Essa é fizemos. uma das histórias mais folclóricas do turf. Não, esse não é que não fez a curva. Nós tínhamos um cavalo e o cavalo ia estrear. E o cavalo bateu o recorde de manhã para ganhar, como daqui, sei lá. E o Mário tinha um XR3 conversível. Vendeu o carro. Pra botar nas patas Para do jogar no cavalo. cavalo. Vendeu, cara. E o cavalo foi lá e entrou último. Meu senhor. Deu dor de O carro canela. foi pro ferro velho. Não, tudo bem. Aí, o que houve? Manda examinar. Não tinha nada, o cavalo nada, absolutamente nada. Aí digo, Mário, vamos fazer o seguinte, vamos correr o cavalo agora sem trabalhar. Vamos ver se ele... Claro, deu banho. Correu sem trabalhar, mano. Ele entrou mais longe ainda. Atrás da ambulância. Perdeu para a ambulância. Caramba, rapaz. Bom, aí ele já está desacorçoado. Aí passou uns 3 dias, ele disse, vamos comer uma linguiça lá na cocheira? Eu digo, vamos. Chegamos na cocheira e o Mário andava sempre com uma bolsinha que tinha um revólver dentro, uma Sim, que pistola. nós comprávamos no Taurus. Isso. E aí o Mário tirou a pistola e disse assim, tu vai ver uma coisa que tu nunca viu na tua vida. De que houve? Eu vou dar um tiro na cabeça dele, que o que ele podia nos prejudicar já nos prejudicou. Coitado. Eu digo, não, tu pode fazer o que tu quiser, não tem problema, mas eu não vou ver. Aí ele chegou na porta da cocheira, o cavalo estava ali e tal, dizia, ele vem cá ver uma coisa. Eu digo, eu já te disse que eu não quero ver, obrigado. Eu não estou preparado para isso. Diz ele, não, quero te mostrar outra coisa. Aí então guarda a arma, guardou a arma. O cavalo estava se masturbando. Isso era 30 hora, 1 da tarde. Diz ele, olha aí o que ele está fazendo. Eu digo, claro, ele se mata aqui, vai correr de tarde, vai correr morto. Né? Era isso, é? Aí tu bota a argola,
que ele só tira para urinar. E por via das dúvidas, na barriga tu bota as taxinhas, porque se escapar e ele bater na taxinha, ele não tira mais. Sim. Moral da história, correu 5, ganhou 5. Vendemos para o Rio. Recuperaram O carro. Vendemos ele para o Rio por um bom dinheiro. E o cavalo estreou no Rio, entrou último. E o Carioca me ligou, disse, olha, não tem páreo de manhã aqui. De manhã ele vê, ele é o diabo, de tarde ele não corre nada. Digo, mas o senhor botou argola, né? Diz ele é punheteiro? Eu digo, ele é o chefe do punheteiro. Qual era o nome do cavalo? Eu Ponteiro. El Ponteiro. Eu Ponteiro. E veio Mas da reta, veio não. Não, era um potro muito corredor. Mas nós tivemos, eu e o Mário tivemos grandes passagens no Turf, nós tínhamos cavalo junto. Hoje eu tenho cavalo com Cacalo. Sim. Cacalo é meu sócio. Está meio afastado, meio adoentado, tal, mas vai se recuperar, graças a Deus. Mas é um desestresse, mano. Tu sabe, tu vive o Turf. Tu vai no fim da tarde tomar um mate, tu quer descobrir se o cavalo teve dor no casco, né? Esse cavalo que ganhou o Grande Prêmio São Paulo agora, eu fiquei sabendo, esse cavalo não corria nada. Nada. Aí um dia, o cavalo entrava na reta e saía a porta para cá, para o lado de fora. Disse, bom, mas tem alguma coisa que deve doer nele para ele sair para cá, né? Foram olhar, nada. Abriram a boca dele, mano. Os dentes estragados. Ele tinha um siso, né? Tiraram o dente, acabou, o cavalo virou um craque. Eu vi o Emílio falando sobre isso, né? É um detalhe. Old Friends cria muito bem, é um detalhe, né? né? É verdade. Agora, Benítez, da onde vem a paixão pelo futebol? Da onde veio a tua escolha para jogar futebol? Como assim, construiu isso? É assim, ó. Aliás, tu pensou no futebol antes de casar, né? Claro. É assim, ó. Normalmente no colégio, né? Eu sempre estudei, né? Graças à minha mãe, né? Sempre me obrigou a estudar, né? Sempre tinha campeonato, isso e aquilo. E eu fui o preparador físico do Olímpia, eu tinha uns 13, 14 anos. Aí me viu jogar lá. Aí foi lá em casa, pediu pela minha mãe, né? Para minha mãe, eu queria levar teu filho para o Olímpia. Meu filho não vai jogar futebol, ele vai estudar futebol. Ele tinha uma motojava, então ele me levava. E cheguei lá, e o Edelmiro Arevalo, o treinador, era lateral direito do meu pai. Meu pai jogava no Olímpia. Meu pai foi o goleiro também do Olímpia. E cheguei lá como número 9, centroavante. Não, tu é alto, nós vimos você jogar no gol lá, porque antigamente era 11, né? Aí machucou o goleiro, eu fui entrar no gol no colégio, né? Terminou nos pênaltis, peguei. Antigamente tu jogava nas 11, né? Sim. Aí, não, tu vai jogar, vai ser goleiro aqui. Tá? Aí, de repente, foi bom para mim, né? Eu fui como número 9, o treinador me botou com o número... Aí fiquei no gol. E foi muito bom para mim, porque isso foi muito rápido, né? Eu joguei na categoria sub-15, depois sub-17, e daí já fui para a seleção juvenil, né? Fomos campeão sul-americano em 71. E daí, quando eu voltei para o Olímpia, já joguei 3, 4 partidas na preliminar, reserva, era antigamente, né? Aí joguei 3, 4 partidas, depois, em seguida, já fui lá para o profissional. Eu fiz 18 anos, já era titular do Olímpia. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu fui campeão com o Olímpia com 19 anos, sabe? É isso. E todo o meu time é Olímpia, né? Campeão da América, time grande, é tudo velho, né? Então, foi muito rápido, porque todo mundo se lembrava do meu pai, né? Meu pai foi jogador do Olímpia, foi da seleção também. Isso ajuda, né? Quando tu vem para o Inter, o Gilberto Tinha era preparador físico. Para mim, é um dos caras que revolucionou o futebol brasileiro pela intensidade. E Carlos Castilho, treinador. Treinava em 2 turnos, né, Benito? 2 turnos. 2 turnos. Carlos Castilho. A força do Inter, o Inter passava o rodo também muito, porque quando vocês vieram jogar, vocês diziam, pô, esses caras são tudo grandes, são tudo fortes, né? Isso aí, quando nós entramos aqui para jogar contra... Isso eu aprendi com o Gilberto Tinha, ficamos muito amigos, ele deve saber... sabia tudo lá. Nós treinava, sempre saía de lá e entra na sala de musculação, ele queria jogador forte. Sempre falava, time pequeno ganha jogo, time grande, forte ganha campeonato. E o Inter foi campeão em 75, 76. Pô, tu não estava aí quando eu falei, tu vai te lembrar. O time do Inter, quando entrou em campo em 76, tudo 1,85 m para cima, tudo forte. Porra,
Então, assim, ó, e nós treinava. E aí, em 81, o Grêmio foi campeão brasileiro. Sim. E nosso time não era muito bom, o Grêmio era uma seleção. O que o Gilberto Tim fez? Que tu falou do Gilberto Tim. Nós vamos deixar a grama bem alta, nós vamos treinar aqui, nós não podemos tomar gol no primeiro tempo, porque no segundo tempo nós atropelamos. Dito e feito. Nós fomos campeões lá no Olímpico. Tanto assim que o Olímpico foi salão de festa nosso. O Inter foi 4 vezes campeão seguido lá no Olímpico. 81, 82, 83, 84. Os 4 títulos ganhamos lá no Olímpico. E tu vê a visão do Gilberto Tim, só para tu ver que era força, a força não ia no Parque Santilene, aquela maratona. Né? E assim, ó, era trabalho e concentrava sexta-feira, de noite já comia bem, sábado treinava, de manhã te liberava um pouco, de tarde, à tardinha tu já vinha para ficar, era pau e pau. E nós fomos campeões assim. E os grandes momentos do Inter, né, Guerrinha, sempre passaram por ter uma força muito grande na preparação física e nesse staff, né? Porque tu tem o Gilberto Tim, depois tu tem o Fábio Maceridian. Daí o Inter resolve o problema trazendo o Cristiano Nunes, deixa o Cristiano Nunes embora para ter o staff do Miguel Ángel Ramírez. O Inter tá no DNA do Inter essa intensidade, né? O Inter é um time de força. O Inter não é um time de dar espetáculo, tipo o Flamengo, por exemplo, né? O Inter é um time que transforma as suas vitórias, os seus títulos, e quase sempre é assim, com raríssimas exceções, é de um time que se impõe, um time que não deixa o adversário gostar. Hoje ele não está tendo essa identidade. Está faltando intensidade hoje. Está faltando. Hoje, qualquer time vem ao Beira-Rio e endurece com o Internacional. Então tem alguma coisa que não está certa. Na tua casa, manda tu. Com essa torcida que a gente Claro. tem, brincadeira. Tu tem muita credibilidade pela tua personalidade, pela tua opinião, né? Então hoje tu comenta jogo do Inter e do Grêmio com naturalidade e isso é um grande mérito porque o torcedor gremista, ele olha o Guerrinho e vê assim a lucidez, vê a malandragem, vê a capacidade de ver o jogo, né? Então assim, a tua credibilidade está acima da tua paixão, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa paixão colorada, como veio, se vem de família, se vem da rua. Meu pai até não era um futebolista. Meu pai gostava de corrida de cavalo, me levou muito cedo. Tá? A minha mãe acompanhava mais. Mas os meus amigos no colégio, e eu sempre gostei de jogar futebol no colégio, e a minha mãe era colorada, o meu pai também, né? E aí eu, fui pro lado da minha mãe, né? E esse negócio de comentar, mano, de falar sobre o Grêmio, falar sobre o Inter com a mesma identidade, é muito simples. Fala a verdade. Fala o que tu pensa, né? Hoje não tem mais espaço para te inventar, a televisão não deixa. Ela mostra tudo. Tu tem dúvida? Vai pro VAR. Ela vai pro VAR, ela te tira a dúvida, sei lá quanto tempo. Então, eu vou ser original, vou inventar. Não, eu vou te dizer o que está ali, o que eu vi na hora. Se eu errar, eu vou dizer, eu errei. O jogador realmente usou de uma forma de puxar o outro e ninguém viu. Agora eu estou vendo no VAR. Esse é outro problema. Mas se tu falar o que é a verdade... E outra coisa, tu tem que saber respeitar. Porque senão tu não vai ser respeitado. Perfeito. Né? Eu fiz o Sala, logo que eu entrei no Sala, o Sala tinha Santana e Cacalo. Eles nunca me tocaram uma flauta. Ao contrário do que faziam com o Kenny, por exemplo. Por quê? Porque eu também não tocava a flauta neles. E acho que o futebol tem que ter a flauta. Senão ele perde a graça, perde a essência. Claro, e tu fala de uma época áurea do Sala de Redação, onde justamente tu tem várias valências. Claro. Então, daqui a pouco, não pode ter só a corneta, Claro. tem que ter o cara que fala de futebol. Evidente. Né? Eu vejo com muita simplicidade. Eu uso um termo que futebol se vê com os olhos, não com o coração. Teu time tomou 3, como é que tá mal? Meu time tá um espetáculo. Não, teu time tá mal. Tu tem que estar os pés no chão, saber que ele está mal. Eu costumo dizer que eu sou conselheiro há 20 anos também. Quando eu falo sobre futebol,
Eu digo, olha, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu vou torcer para o Grêmio, no meu caso, que tem uma identificação muito grande com o Inter. Meu filho nasceu no dia do Bi da Libertadores, eu vou a todos os jogos com meu pai, com meu filho. A relação que eu tenho com meu pai e a relação que eu estou construindo com meu filho é potencializada pelo Esporte Clube Internacional. Agora, não significa que, por isso, eu não vou chamar o Grêmio de Grêmio, vou chamar de co-irmão, ou não vou fazer uma análise, ou não vou dizer assim, não, o Grêmio jogou melhor do que o Inter no Grenal, porque a gente está aqui também para mostrar a nossa lucidez e a nossa capacidade de ver o jogo, né? Eu acho que isso conta muito, entendeu? Está fazendo escola. O torcedor aprende a te respeitar, entendeu? Não, o cara falou certo. Por exemplo, eu volto a dizer, eu fiz o jogo de domingo do Grêmio e terminou o primeiro tempo, eu digo, olha, tá baratinho. E ninguém olhou para trás para dizer Ai, corneteiro, não, claro. Tá baratinho, Guerrinho. Tava baratinho mesmo, tomando um arrojão. Né? Tanto que terminou o jogo e o Renato disse, olha, nós merecíamos perder. Os caras foram muito melhor do que a gente. E era verdade. Eu ia falar uma coisa com Por relação favor. ao Guerrinha, né? Eu conheço o Guerrinha há muitos anos. Eu escuto, gosto de escutar comentário dele, essas coisas. Isso aí, Guerrinha, quero te parabenizar aqui, ó. É a Obrigado. credibilidade. É verdade, é verdade. Competência também. Agora, o mais importante, o respeito. Isso que tu falou, isso aí tu respeita. Tem que Claro. respeitar. Isso é muito importante. Eu também tenho esse problema, eu sou colorado. Agora, jamais ofendi ninguém vai, eu não aceito Isso que me aí. ofenda. Então, isso é o que eu queria te cumprimentar. Eu vejo... te Quantos escuto, amigos gremistas tu tem? Muitos? Muito, de repente, tanto quanto... Pô, minha mãe e minha irmã são gremistas. Então, é isso que eu queria... Minhas filhas são gremistas. Exato, Isso, então... eu queria falar, porque a gente... E tem gente que se mata por causa de futebol, né? exato. Não tem porquê. Não tem Exatamente. Agora, a gente teve, a gente teve assim, a visão do Guerrinha, que sempre foi um cara muito respeitado, que falou um pouco da trajetória dele como jornalista a ponto de chegar no futebol e como era legal essa relação com o jogador de confiança. O futebol tá muito chato hoje, né, Benítez? E como é que era essa relação com o jornalista? Porque na época os caras iam no vestiário, iam no treino, falavam sobre qualquer assunto, tu podia treplicar nas coletivas. Hoje tu faz uma pergunta pro treinador, tu não pode mais questionar o cara, né? Mano, era assim, ó. Era assim, ó. Terminava o treino, nós sempre treinava no campo A, tá? Só o coletivo que a gente fazia lá dentro, né? Terminava o treino e nós ficava todo mundo fazendo alongamento, abdominais, né? E o jornalista já entrava e ficava do outro lado sentado, todo mundo conversando, fazendo entrevista, tanto para rádio, tanto para TV, todo mundo lá dentro do campo, tá? Aí tu sai aí, claro, eles te dizem, não, hoje tu vai dar uma entrevista, aí tu passava por aquela cabine que entrava no... Aí, no intervalo do jogo, ninguém entrava no vestiário. Isso era do treinador com o jogador. Terminava o jogo, estava aberto o vestiário. É verdade. E eles entravam e faziam entrevista dentro do vestiário, cara. Então, é assim, ó. O que eu penso, né? Tem que ter respeito com a torcida, com os profissionais que trabalham. Eu sei que é chato, é muito chato. Agora, vamos tratar bem a imprensa que está passando as notícias para a torcida, porque a torcida que é o patrão, que manda. Claro. Nós temos que respeitar a torcida, né? O torcedor. E quem que passa as notícias? São vocês, jornalistas. Então, isso aí acho que não está certo. Acho que não. Quem que vai dar entrevista? Acho que parece que é um sorteio. Uma pessoa não. Tu quer saber as coisas. E não é como antigamente, né? Assistia ao treino, assistia ao coletivo. Hoje tu não assiste treino. Então, e futebol é uma coisa pública, tá me entendendo? Eu sei que é muito profissional, mas não, era para ter um pouquinho mais de integridade assim entre a torcida, a imprensa, porque a gente depende da imprensa. Nós viajávamos para o exterior, ficava 30 dias na Europa, te lembra? Sempre tinha 1 ou 2 jornalistas junto na viagem, era sempre. Então, isso é importante, eles estão passando a notícia. E o profissional está passando para o jornalista que, na verdade, quem quer ouvir não é o jornalista é o elo. Sim. Quem vai ouvir é o torcedor. É isso que eu quero falar, Guerrinha. Nós temos que respeitar e dar satisfação para a torcida. É isso que eu estava falando, e dependemos deles. Né? Eu acho que o respeito é tudo, entendeu? O respeito das duas partes. Claro que também tem muitos jornalistas que, e aí eu não estou tirando a nossa profissão, tem muitos atrevidos, né? O cara faz uma pergunta completamente fora Se aproveita de contexto, também. né?
irrita o entrevistado. E a internet não potencializa isso hoje também, porque a gente vê muita gente, muito comunicador jogando para a torcida sempre, né? Que acaba não tendo opinião, que acaba sendo muito mais, vou ver aqui, mensurar como é que tá no Instagram, o que o pessoal tá falando, e em cima daquilo cria opinião, né? E tem um outro problema hoje, Benítez, que não tinha naquela época, ou tinha e era mínimo. Hoje, muitos amigos dos jogadores, o jogador não tem tempo de ligar a rádio, de ouvir, de saber, mas chega o cara lá, tu viu que o cara falou de ti? E aí ele se envenenou. Já bota um veneno. Ele se envenenou. E tu não falou aquilo, Claro. entendeu? Tu foi, não, olha, hoje ele não foi bem e tal. Vai, diz que tu não joga nada. Meu Deus. E aí já ficou ruim. E a tolerância, ela é o alicerce para uma relação sólida, né? Claro. Então, se tu não tiver no grupo, e isso tu dizia, né? Existia uma espécie de confraria na época, né? Cada folga se fazia um churrasco na casa de um, e estavam sempre mais de 10, 15 dirigentes, departamento médico, Isso né? ajudava pra caramba, era uma família. isso aí. Os jogadores, era uma família. Hoje não sei se todos os jogadores são unidos, estão unidos assim, porque é muito importante isso, né? Por exemplo, nós entrava no vestiário, no intervalo, você entrava no túnel, aí chamava, fulano, vem aqui, tu está muito limpinho, tu tem que suar mais, vamos correr, senão tu, vai... Criava intimidade Nós já por vamos te isso. tirar, vamos falar contra... Porque era assim, porque nós não queríamos perder, o bicho era muito importante, queria, nós ganhávamos muito pouco, o salário não tem nada a ver, nós tínhamos salário, claro que tínhamos salário, mas não para comprar um apartamento Era por outra mês época, como né? agora. E nós não podíamos perder o bicho. Então, pô, o cara, se não corre, não ajuda, nos tirava. Olha, nos fechava lá nas banheiras, tu conhecia muito bem. Escuta, cara, tu vai correr, tu tá muito, vai suar, vai... E assim, aí vamos entrar, porque tem que, de repente, estar desligado, essas coisas assim. Olha, o Príncipe Jajá, vou te falar do Príncipe, vou te dar um nome, um dos grandes jogadores que conheci tecnicamente. Jogava muita bola, né? Atleta perfeito. Fantástico. Pero uma vez ele achou, porque ele fazia gol de 2 dedos, de 3 dedos, parecia que o cavalo, não fazia mais gol. Aí o Soênio puxou ele aqui, vem aqui, ó, legal, aqui, vamos treinar falta. Não, você bate, não, senhor, tem que treinar todo dia. Começou a bater, aí viemos um Grenal lá no Beira-Rio, aí ele chutou de 3 dedos, Manguita, e aí a bola escapava. Chutava muito, mas tem que treinar. Isso é muito importante, a credibilidade, o treinador. Hoje em dia, tu não pode mais falar muita coisa, tem que ter Hoje cuidado. não tem mais gol de falta. Não, nunca Não mais Não isso. tem mais treinamento, né? Não sei o que houve. Te lembra? Era Jorge Mendonça, Zico, Roberto Dinamite. Nelinho. Tudo é muito robótico, né? O amor treinamento de físico, ele é muito robótico, tudo é muito exame de sangue, tem toda uma tecnologia Tem por tudo, trás. é. Só que é o seguinte, o Alan Patrick é o cara que tem que marcar? Não, né? Não, todos tem os que outros jogar. têm que, todos os outros têm que. Então, Claro. quem sabe a carga de treino do Alan Patrick não Seja alivia menor, para ele não claro. treinar falta ou para ele não treinar a bola parada. Tu tem que entender as valências de cada atleta para que Hoje ele o possa te escanteio, entregar mais, que era né? uma arma, ninguém cobra na área, tu cobra curto, pro cara voltar no volante. Não, bota lá dentro da área, vamos ver o que vai acontecer. Nem vamos falar de bola aérea, né? tá tomando gol. Meu Deus do céu, não vamos falar de bola aérea, Isso porque aí. esse programa é pra gente lembrar de coisas boas. Coisa boa. Tu falaste em Manguita, como é suceder o Manga, um dos maiores goleiros da Olha, história? eu vou te falar. Quando surgiu a notícia que eu ia vir para o Brasil, e no Internacional, eu ia jogar no bicampeão brasileiro. E quando terminou o jogo no Maracanã, o Raul Carleso foi me cumprimentar. Era o preparador físico da seleção brasileira e foi meu preparador físico na seleção paraguaia em 73. Ele era de Cachoeirinha, faleceu, ele era de Cachoeirinha. Ficava, aí estava falando com o Carlos Alberto, o capitão lá, Sim. capita, e ele veio, Raul Carleso, aí eu quero falar contigo. Me procuraram, o Inter de Porto Alegre me procurou perguntando informações de ti. Tá. Pero nunca, pues não tinha internet. Não tinha... Depois que fiquei sabendo que o Inter era bicampeão brasileiro. Tu vê que Entendeu? loucura, né? Depois, eu já sabia. Aí, quando eu vim aqui para o Brasil, o Manguita era titular. Eu vim assinar contrato, voltei para o Olímpia, joguei Libertadores. Quando eu voltei, fiquei no banco. Com certeza, lógico, né? Fenômeno, né? E aí todo mundo me perguntava assim, puta, e agora? Não, eu vou jogar. Uma hora vai chegar a minha... E vai jogar um Grenal no Beira-Rio.
E o Manguita deu um pontapé no Tarcísio e foi expulso. Aquele jogo, perdimos lá no Beira-Rio. Aí no outro dia eu joguei, no outro jogo eu joguei e fiquei. Estava preparado, estava jogando bem, e aí mandaram embora o Manguita. Olha a situação minha, porque Manguita, para mim, é fora do baralho. Sim. Esse é monstro sagrado. Eu conheci o Manguita em 72, jogava Libertadores, ele jogava no Nacional de Montevideo. Ele não era mais goleiro de clube do que de seleção? De clube. Era. De clube. Em 66 ele não foi muito bem na Mundial. Exato. Quase me fez gol esse louco no Defensor del Chaco. Ele no Nacional. Ele chutava muito forte, ele chutava muito forte. Deu uma cacetada e a bola vinha vindo e eu vim para trás. Quase me fez um gol. Ele batia o tiro de meta lá na outra área. Era um cavalo. E aí, claro, eu aprendi com ele, ficamos amigos. Lógico, era outra escola. Ele gostava de voar, ele era espetacular. Eu já era outra escola, né? Eu já fui de uma escola já mais técnica, né? Agora, para mim, foi um dos grandes goleiros que eu vi. O melhor goleiro do Inter de todos os tempos. Isso tu tira do baralho. Depois que veio o Taffarel. Entendeu? Depois veio o Taffarel. E está falando aqui alguém que conhece. Não, Taffarel... Mas tu e o Alisson e o Manga e o Taffarel estão nos top 5, né? Quem é o quinto, Guerrinha? Não, eu estou falando do tempo... Não, espera, deixa eu falar. Nessa pedra aí. Ele vai falar. Assim é o seguinte. Para mim, tu tira o Manguita. O Manguita é primeiro, esse não pode... Esse é honor concurso, tá? Depois está... Para mim está o Taffarel, tá? Clemer tem que respeitar. Campeoníssimo. Muito bom, né? O Alisson, muito fantástico. Entendeu? Então, o Inter sempre teve grande... Eu vou te dizer que a minha quadrifeta seria só o Manga. Benítez, Taffarel, Alisson e Clemer. Benítez, Taffarel, Alisson, Clemer. Benítez, Taffarel, Alisson, Clemer. É ruim tu falar para mim. Eu não posso falar, fulano é melhor, fulano... Não. Todos eram bons. Todos são bons. Taffarel, Clemer, Alisson, todos ótimos, são todos campeões. Taffarel é campeão do mundo, cara. Agora, campeão brasileiro invicto é para poucos, né? Também somos campeões, você tá entendendo? Né? O time era bom. Não, o time era bom. Não, mas é um dos maiores orgulhos do Inter, é o Campeonato Brasileiro invicto, não, né? Aquilo ninguém mais vai embaixo, ninguém vai conseguir. Tem como mais. É difícil. Mas o time de 75, 76, eu acho que era melhor. Né? É isso que eu ia te falar. Quando nós chegamos aqui jogar Libertadores, era uma máquina da seleção brasileira. Aquele time era muito bom. Nosso time, o time 75 era grande, muito forte e tecnicamente muito bom. Tecnicamente, assim, ó, Lula, Valdomiro, Dario, uma máquina, meio campo, Caçapava, Carpegiani, Falcão, Batista Escurinho na reserva. O Caçapava dizia uma coisa, Guerrinha e Benítez, que quando o Inter jogava no Beira-Rio, eles entravam em campo com o seguinte objetivo: o primeiro lance de gol, o primeiro chute a gol tem que ser nosso. Porque aí nós vamos inflamar a torcida, aí nós vamos mostrar para eles que é a gente que manda. Falta essa identidade hoje, Pero né? tu tem que ter bala na agulha pra fazer isso. Claro. Sabe que eu brinco muito com os amigos que dizem assim, pô, tu é saudosista, mas eu vi jogar. Eu vi o Pelé jogar, inclusive. 75, 76 era um time que tu torcia para terminar o primeiro tempo perdendo. Para ter graça no segundo tempo. Era assim. Porque eles jogavam demais. Ainda mais se tivesse uma KTO, ia ficar bem, né? Demais, naquela época, porque daí tu um muda as odds para o segundo tempo. Para né? voltar a relação turf e futebol. Nós tínhamos um cavalo que ia correr um grande prêmio no Cristal, o Tódium, do Mário Sérgio. O par era às 6 horas da tarde. E o Mário Sérgio chegou para o Enio na quinta-feira e disse para o Enio assim, seu Enio, o senhor me deixa fora domingo, que eu tenho um cavalo que vai correr um grande prêmio e vai ganhar. Aí o seu Enio, querido, adorava, o Mário disse assim, não, eu vou precisar de ti. A Inter e Passo Fundo era o jogo no Beira-Rio. Não, eu vou precisar de ti. Que ano isso, Guerrinha? Deve ter sido por aí, 79. Por aí. 79. Aí terminou o treino, tá? O seu Enio reuniu as cabeças do vestiário e disse, olha, o Mário veio me pedir para não jogar domingo, que ele tem um cavalo dele que vai correr. Eu vou pedir para vocês... Que profissionalismo. Eu vou pedir para vocês o seguinte, fiquem do meu lado, ele tem que jogar. Tá? Aí
No sábado, lá, fizeram o rachão e tal, ele chamou o Mário. Disse, Mário, eu vou fazer uma coisa contigo. Quando o Inter fizer o terceiro gol, eu te tiro. E aí tu vai ver a E aí carreira. tu vai lá ver o cavalo. Às 4. É. Tá bom, só que antes disso, o Enio chamou o resto e disse assim, vocês não façam o terceiro. Era vigarito, Enio. Vocês cheguem ali e não façam. Até faltar 15 minutos. Amigo, o Inter chegava toda hora, ele chegava dentro da área e voltava no meio campo, e o Mário berrando. Vocês não vão chutar? Eles não davam pro Mário certo, entendeu? Aí fez, foi 5-0, não sei o que, ele foi lá e o cavalo ganhou o grande prêmio. Ganhou, e ele conseguiu chegar a tempo. Chegou. Deu tudo certo. O Romário tem uma história parecida no Barcelona também, que ele queria vir, acho que para um carnaval, ou tinha um evento assim, e ele diz, quando tu fizer 3 gols... E ele já tinha comprado a passagem, ele faz 3 gols no primeiro tempo e sai no intervalo. Foi o melhor treinador, eu acho, que o Inter teve, né? Eu não posso O Mário falar. me Eu dizia não tenho que ele como- mudava jogo. Ele não era maior que o Minelli? Intervalo. No intervalo. Ele não era maior que o Minelli? Ele Esse cara sim, não, fenomenal. tecnicamente, sim. Tecnicamente, para mim, foi o melhor treinador de toda a minha vida. Esse era um fenômeno. Ele não é por acaso que foi tricampeão do Brasil como treinador. Foi campeão com o Grêmio, campeão com Curitiba, o Inter né? e Curitiba. Isso. Isso tem que ser muito saber, bom. tem que conhecer. Ele, como treinador, foi o melhor tecnicamente, o mais inteligente, foi porque terminava o intervalo, o primeiro tempo, ele não mudava jogador. Opa, eles estão entrando aqui, nós vamos fechar aqui, nós vamos entrar por aqui. Tudo. E é impressionante o time dele, em cada um deles tinha 2 nossos, cara. Um marcava e o outro já ficava por aqui. Que sufoco. Aquilo que tu falou, era um sufoco, cara. Um sufoco. Jogar contra o Inter era difícil. Era muito... Agora, muito que oportunidade vocês estão dando pra gente rever tantos momentos, assim. Então, não deixa de compartilhar, não deixa de divulgar. Olha, né, a qualidade, né, da resenha que a gente está tendo aqui hoje. Então, é no Instagram, @presença colorada, no TikTok também, @presença colorada, no Twitter, que é @prescolorada, e no YouTube aí, compartilha, multiplica. Benítez, 4 títulos gaúchos, uma Libertadores na trave e um Campeonato Brasileiro invicto. Eu vou te falar uma coisa, essa Libertadores, estou engasgado até hoje, eu não me perdoo essa Libertadores, sabe por quê? Fez diferença ter vendido o Falcão ali? Não, o Falcão jogou a Libertadores toda. Mas ele tava com a cabeça, tudo? Não, eu te pergunto não. porque, assim, nos bastidores, né, Guerrinha fala que abalou muito a venda, só pra né? gente deixar, Não, pra ele gente jogou. deixar inteirado quem está nos vendo. Foi contra o Nacional. Perdimos 1-0 o gol de Vitorino lá. Exatamente. É assim, ó. Como nós fomos campeões, nós estávamos na Libertadores. E meu sonho sempre foi campeão na Libertadores. E eu não tirei férias. Fui para o Paraguai e continuei treinando com os jogadores. Tá? E eu, num treino, quebrei a perna. Quebrei a perna em janeiro. Em treino. Não, treinando lá nas férias. Aí o Inter mandou o doutor Costa e Silva e um aviãozinho, né, um táxi aéreo, e me trouxeram e fui operado. Me operaram aqui. Aí no hospital foi o Tim. Janeiro de 1980, quando foi a final da 80. Libertadores, E foi era em no meio do ano, né? No meio do ano, eu não joguei a Libertadores. E aí foi no hospital o Enio Andrade e foi o Gilberto Tim. Aí eu disse para ele, professor, nós vamos ser campeão na Libertadores. Aí me perguntaram por quê. Porque o mais difícil é ser campeão brasileiro, porque os times aqui no Brasil é só clássico, né? É mais difícil ser campeão brasileiro que a Libertadores. E quase que nós chegamos na final, empatamos aqui e perdimos 1-0 lá em Montevideo. 1-0, gol de Vitorino, de cabeça. Essa aí dói, cara. Eu estava tão preparado com a cabeça, porque jogar no Inter, cara, uma Libertadores, é uma teta, é uma beleza. E aquele time, aquela Bom geração time, dos anos 70 merecia, né, essa consagração. E não deu. Mas paciência. Foi uma... aconteceu comigo, Deus sabe o que E aí faz. tu tem 4 títulos gaúchos, muitos deles, que tu falou, no Olímpico, né? No Olímpico. Méritos Todo ele do no grupo, Olímpico. etc. Isso E é- grandes grêmios, né? Grandes O Grêmio confrontos, sempre foi né? grande, né? Então, o Grêmio sempre teve time bom, nunca... Deus me livre, sempre teve time bom. Né? E aí Alegrete, 1983, Paulo Rebelo. Dia 4 de dezembro de 83, fomos jogar um amistoso no Alegrete, cara.
E aí o Alveni me chutou a cabeça, né? Me quebrou a coluna e tive uma compressão de medula. Aí terminou a minha carreira aí, tá? E aí tu teve que... Como é que foi aquilo que tu teve que o médico do Inter não... Se não tinha médico lá, eu ia ficar lá. Ia morrer lá porque eu perdi totalmente, lógico, né? Quebrou a coluna, comprimiu a medula. Aí ele conseguiu um helicóptero, desceu um helicóptero no campo, me botou num helicóptero, vim até Santa Maria. Na Santa Maria já estava um avião aqui no hospital, né? E eu vim para o Moinho. Fiquei no Moinho 3 meses, tetraplégico. Mas se eu não tinha um médico, o doutor Paulo Rabelo, eu estava morto, cara. Ele foi muito esperto. Eu caí de boca para baixo e estava me asfixiando. Aí ele entrou correndo. Aí falou para o Maurinho Galvão, vamos virar ele. Me viraram e aí mesmo já me imobilizaram. E tinha uma relação de muita confiança, porque ele frequentava a vida, né? Fazia parte. Tanto ele, eu sou padrinho, somos compadres. Eu sou padrinho meu padrinho é Arthur Alegrave, Gilberto Chin, eu sou padrinho de Mauro Galvão, eu sou padrinho do Rabelo. Era uma família a nossa, entendeu? Sim, o homem te salvou, mira que tu podia fazer. Um dia fui aí na Câmara de Vereadores, né? Título honorário, e estava o Rabelo, cara, estava lá. E olhou o Rabelo, aí eu disse, eu sou filho único. Agora, o irmão que eu tenho foi que me salvou a vida. Meu Deus, uma batida. Foi muito bom, Rabelo, para mim, continuamos até hoje como amigo. E em 84, ele foi embora com Dino Sani para a Arábia. Para a Arábia, né? Em Catar, Doha. E aí ficou não sei quantos anos, vem aqui, hoje está muito bem, somos amigos, eu vou na casa dele. Mas sabe que ficou aquela amizade, sabe? Boa, isso é que é bom. Boa, ele... Não, antigamente, nós temos nosso grupo de 79, 80... Sabe como nos reunimos todo ano, Guerrinha? Todos os anos. Esse ano eu vou te convidar, tu vai lá. Eu vou? Tu vai lá. Nós nos reunimos todos os anos aqui no Beira Rio. Que legal, cara. Todos os anos. Ficou um grupo bom, amigos, ficamos amigos mesmo. É bom isso aí. Ficou essa família. Criou-se um vínculo, né? Benito, se tu é de acompanhar o Inter ou tu fica em casa... Eu todos os jogos vejo, adoro. Eu vou te falar uma coisa, eu disse uma vez, e vou repetir. Eu prefiro jogar um Grenal que assistir o jogo do Inter pela TV. Como a gente sofre assistindo o jogo. Eu não sabia que eu era fanático assim, cara. Sabe? Aí, no campo é uma beleza, né? Tu está aí, né? Agora, é ruim assistir o jogo. Mesmo, puta, aquele dia que nós fomos campeões, né? Do mundo, né? Que não é fácil, né? Barcelona, aquela coisa. Tu tem que ver a alegria da gente, sabe? Aquele alívio, né? Sabe como a gente torce, né, pelo melhor, e ser campeão do mundo não é fácil, né? Então a gente fica orgulhoso, né? Foi um alívio pra caramba, tu sabe por quê, né? Isso não tem a ver com gratidão, tem a ver com convivência, tem a ver com criar um vínculo mesmo. Na época, eu vou falar para ti, o Guerrinha sabe muito bem disso. O Guerrinha sabe muito bem disso, eu vou falar, isso não tem nada a ver com a torcida, com o clube, era outra época, tá? Era outra época. Terminou meu contrato. Eu machuquei dia 4 de dezembro, dia 31, terminou meu contrato. Tá? Antigamente não havia seguro, não havia nada. Sim. Nada. Sim, tu no auge da forma, né? Fiquei na rua, desempregado, tetraplégico. Aí fui trabalhar no Inter como treinador de goleiro com toda a dificuldade. Te lembra? Claro. Treinava Tafarel, André, toda aquela turma toda. Tafarel, sem falar nada, é como um filho, porque antigamente ele morava embaixo da arquibancada, não tinha comida. Minha mulher Ivana, que fazia janta para ele lá em casa. Tá? Eu fico feliz, orgulhoso. Então, não tinha estrutura, eu fiquei na rua, cara, sem contrato, sem nada. Claro, graças a Deus, a gente juntou um pouco. Eu nunca fui bandido, né? Eu sempre fui responsável profissional. E isso é a minha história, cara. E aí eu fiquei treinando os goleiros, aí eu fui falar para o Pedro Paulo Sá, que né, era presidente. Fiquei 2, 3 anos treinando os goleiros. Falei, vou ter que sair, cara, porque meu salário mínimo, né, não dá para pagar. Imagina. Não dá para pagar a minha Unimed. Antigamente era Golden Cross. E saí, fui para a luta, fazer outras coisas, né? Tu sabe muito bem, fui treinador fiquei uns 3, 4 anos treinando assim, Brasil de pelota, aquela coisa toda.
E Mas aí fui tu treinar. vira empresário Virei depois, empresário também. Pero- Trouxe vários jogadores Sim, para o Rio Grande do eu tô Sul, te né? falando que eu me virei depois. Perfeito. Me virei, sabe? Eu não estou cobrando, a torcida não tem nada Sim, que passou ver. um momento difícil da tua Passei vida, né? muita Sim, mas preocupação o com acidente de trabalho deveria ter te dado um estofo pra Uma te estabilidade, viver. né? Sim, pero é isso Sem que eu dúvida. te digo. Eu fui, olha só, Regueirinha, nós pagava imposto. Né? Não dá para falar aqui abertamente, não estou mentindo. Tu pagava antigamente Claro. imposto, né? 27%. Né? Sim. Pô, eu não consegui me aposentar, cara. Eu me fui a me aposentar agora, muito enrolado, não sei o que houve. Faz uns 8 anos me aposentei com um pouquinho desse tamanho. Mas o que eu faço com ele? A minha aposentadoria não paga meu Unimed. Porque eu não posso viver sem Unimed. Sabe por quê, né? Porque claro. eu preciso, né? Eu te digo, é outra época. Não estou reclamando, é a Eu entendo, vida, eu é entendo. o clube. Se a gente for pensar o seguro, né? Uma questão. não tinha. Quanto que deve ser o seguro do Hendrick, do Palmeiras, que foi comprado um caminhão de dinheiro Hoje pelo qualquer Real Madrid? menino Né? ganha 150, 200 mil. É isso aí. Hoje é por aí. É O uma Rafael outra. Moura não quis ir para o México quando era empresário. Conta essa história aí, Benítez. É assim, ó, é que hoje em dia os valores são muito grandes, entendeu? São muito grandes. Eu estava trabalhando como empresário, estava no México, precisavam de goleada, e ele preferiu ficar no Inter porque no Inter ele ganhava mais. Ou seja, que tu vê a estrutura do clube, né? A estrutura do Que Inter. já era um outro momento do futebol. Ele era terceiro reserva no Inter, Pero- ele prefere ou ganhando mesmo ficar aqui. Não, eu acho que ganhava mais que o que estava oferecendo, né? Agora, um jogador da tua época que é terceiro reserva e recebe uma proposta similar a dele para ser protagonista de um time, vai correndo, não Eu é? acho que sim. Antigamente nem tinha essa. Eu acho que, não sei em que ano começaram a sair jogadores. Falcão é um dos poucos jogadores que saiu. Depois foi, não sei como que foi o Tafarel. Não, era difícil tu ir jogar. Não é como hoje, E o com goleiro 16. era mais difícil. Era impossível. É goleiro. Hoje em dia é menos difícil. Jogadores com 16, 18 anos já estão vendidos para a Europa, se são bons, entendeu? É outra. Antigamente, tu assinava contrato, ficava 10 anos no clube. Criava todo um vínculo. Sim. E ainda mais o goleiro, né? Mais Que tinha ainda, mais longevidade. É outra época. É outra E época. tu, É, Guerrinha? o Brasil teve muito bons goleiros, né? E se tu for puxar pela memória, são raríssimos os que saíram daqui. Leão nunca saiu, né? Sim. Nunca saiu. O Félix, que foi goleiro campeão do Massaropi não saiu. mundo. Mazarope, não sei. O próprio Danley, né? O próprio Dos, Danilo. Quer dos dizer, mais então- recentes, Então, né? o que acontecia? Os goleiros não tinham o reconhecimento que tem hoje. Né? Eles são mais caros, hoje são, mas hoje, sei lá, tem a fábrica de goleiros está levando eles para fora. E os goleiros do passado eram goleiraços. Eram goleiraços. Sem dúvida. Só que agora, Guerrinha, eram bons, não tem dúvida. Só que hoje em dia... Hoje é outra coisa. Os goleiros brasileiros são melhores ainda. São cara. maiores, eu acho. São melhores e maiores, são grandes goleiros. Hoje, como tem goleiros bons brasileiros? tem. Eu tenho que falar a verdade. O Brasil tem grandes e bons goleiros. É verdade. Mas a escola paraguaia também sempre teve nomes, né? Vem aqui o Cipriano Garcia no Flamengo, o Raimundo Aguilera veio aqui. Teve alguns Benítez. teve alguns goleiros que vieram aqui. Aquele Agora, que batia falta. como é o Chilaver, né? Chilaver. pero aí eles vão mais para fora, vai para Espanha, que vão muito. México, Espanha e Argentina, que saem muitos paraguaios. Muito, muito. Na época, O que não Espanha- consegue embalar é o time paraguaio, né? Eu acho que vai ser, não digo impossível, vai ser muito difícil conseguir o Olímpia de novo, porque o Olímpia foi 3 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores e uma campeão do mundo, né? Aquilo lá, eu acho que nunca mais. É difícil, cara, é difícil, porque os outros, o Brasil está dando importância. Antigamente os brasileiros nem davam bola para a Libertadores. Hoje não. Hoje é renda. Hoje eles abrem mão do brasileiro para jogar Porque é Libertadores. muita grana, né? É, claro. Muita grana. Então, antigamente era argentino e uruguaio, mas eles tomavam conta da Libertadores. Hoje em dia, não. Guerrinha, tu tá há 40 anos da RBS. Tu é o mais longevo do Sala de Redação hoje, né?
Do Sala, sim, não da RBS. Não, da RBS. é O Pedro tem né? 50, né? Braço, Pedrão. Mas do Sala só restou eu, né? Eu peguei Rui, Kenny, Cacalo, Lauro, Santana, Vianney, e não tem mais ninguém, né? Hoje é uma renovação constante. A fila anda, como eu sei disso, né? Não tem problema nenhum. Momentos muito marcantes Meu também, senhor, né? separação de brigas. Eu não entrava muito em bate-boca, porque eles me respeitavam, eu era metido naquele tempo, eu sentava entre o Santana e o Vianney, e o Davi também. Davi, E aí tem que passar por cima, né? E eu não era pequeno, e não deixava passar. Mas no intervalo tudo se ajeitava, um café resolvia tudo. E é um programa, mano, que nunca vai terminar. Sem dúvida. Não vai. É Só tem a craque aí. o Só sala tem a de craque. redação é um perigo que tu fala no sala de redação. A repercussão É um perigo, muito né? grande. E esse vínculo com o Cacalo do Turf, tu que levou ele... Não, ele Não, tinha... não. O Cacalo já era meu amigo antes dos cavalos. O Cacalo jogou muito futebol de salão, foi muito bom jogador. Acho que o irmão dele era turfista também, né? Não tinha? Eu não sei se o irmão, talvez seja. Talvez eu esteja me confundindo. Bom. E aí nós ficamos amigos, negócio de futebol e tal, e ele sempre me respeitando, eu respeitando ele. E aí, daqui a pouco, um dia eu encontrei ele no Jockey. Eu digo, tu gosta disso aqui também? Eu gosto. E a gente ficou mais amigo ainda, depois fez parceria, comprou cavalo, ganhou cavalo, brincou com cavalo. Ele gosta muito disso, né? E realmente é uma coisa fascinante o cavalo. As pessoas que passam ali, tu sabe que eu sinto muito, mano, que o jockey não tenha uma maior visibilidade. Não está inserido na cultura do porto-alegrense, né? As pessoas às vezes me perguntam, ainda tem corrida lá? Pô. Tem. Vai, corrida boa. Lá tu não paga estacionamento, tem restaurante, tu não precisa jogar. Entrou num cassino, não quero jogar, não joga. Mas tu vai ver um espetáculo. Eu nunca tive assim uma relação muito grande com a aposta. Aham. Eu sempre tive com aquela coisa do potro, Tu gosta do cavalo? De jogar escovão nas cocheiras com meu avô, Isso. de pegar o ônibus às 5 da manhã, pegar o Serraria Isso aí. para ver os potros trabalhar, Isso aí. para que os caras que conheciam É. e passavam informação como Guerrinha não ver os potros trabalhar. Isso aí. né? Mas eu acho que tem que fazer alguma coisa, tentar botar de novo na mídia o Turf. Como é que faço? Não me pergunta que eu não sei. Sabe que eu acho que um passo importante é essa questão dos primeiros domingos de mês, de Também, ter corrida melhor, também melhor. ao meio-dia ali com feijoada. Isso, Isso tem melhor. adiantado bastante. O Cláudio Duarte está sempre lá também. Mano, eu peguei o jockey que tinha corrida sexta, sábado, domingo e segunda. Claro, Sexta, eu me sábado, lembro. Tinha o baile da sexta-feira com corrida, os 1.800 do Bento, era na sexta-feira, né? Eu me lembro disso Eu acho também. que é legal. Eu Eu gosto muito. A minha blusa, depois eu boto a produção aí na foto aqui, em algum lugar aqui. A minha blusa, vocês vão ver que ela é um pouco identificada com a do Inter, assim, a do nosso estúdio, que é o estúdio Red Beer, que é com o Rogério Ferrari, que é Red, né? E Beer, porque vem da família. assim. Aliás, a minha farda com o Cacalo, nós tivemos que conversar. Né? Botar uma coisa azul e uma vermelha. E aí... Mas Ficou do Bahia daí. Ele é um parceirão. Valeu. Que legal, que legal. Considerações finais, gente. Não sei se tem alguma história que passou desapercebida, mas no mais eu quero agradecer do fundo do coração. Para mim, foi um dos melhores programas que a gente fez pela resenha, né? Pela humildade do Benítez, que é um cara fora de série. Bom, tu, Guerrinha, é um cara que eu sempre admirei, seja pela capacidade no futebol ou no turf. Benítez é né? meu parceiro do supermercado. Ah, é? Você encontrava no Safari. Ele morava no Menino Deus ali, a gente se encontrava seguido ali. Porque tem tem dois lugares, mano, que tu não escapa. Um é o supermercado. E farmácia.
Não, o outro é o cemitério. Só que o cemitério tu não pode escolher. Vamos deixar a farmácia e Mas supermercado. vamos passar na farmácia antes de passar no Isso aí. cemitério, que é uma boa, É isso aí, né? é. Então são dois lugares. O supermercado eu escolho quando eu vou. O cemitério não. Não, é verdade, é verdade. A gente se dá tão bem com Guerrinha há muito, porque aquele negócio, sem frescura e com respeito. Tá? Eu sou assim, ó, eu adoro meus amigos, eu acho que fico feliz porque a amizade abre as portas, Amigo, é outra coisa. Então, mais ainda essa amizade antiga, imagina, 40 anos que a gente é amigo. A gente nos encontramos oi, né? É no isso aí, supermercado. é. Que gostoso, cara. Eu gosto. Eu tenho procurado ir ao super. É. Longe das 3h30, longe das 11h30 da manhã, porque tu vai com fome. Ah, não dá, é atacada, não dá. Tu essa passa aí. naquele corredor do prendedor de roupa e diz, eu tenho que levar, eu tenho que levar. Muito bom. Mas já que todos nós gostamos de supermercado e gastronomia, como dívida de gratidão, quero fazer um jantar, um churrasco para vamos lá, vocês aí vamos na lá. minha casa, para a gente continuar essa vamos lá, resenha. vamos lá. Aceito. E Guerrinha e Benítez, né, o Presença Colorada, ele é para ser compartilhado. Então, assim, uma honra te ter aqui, A meu honra é amigo. nossa. Uma honra, Benítez. Eu rever o Benítez, eu não sabia que ele estava na praia, mas o Benítez é um cara fantástico, não é porque ele está aqui, não. Sempre foi amigo dos amigos dele, Sem isso é dúvida. muito importante. É verdade, Muito é bom. importante. E como tu é vizinho meu em Remanso, né? É Vamos, pertinho, vamos, né? vamos combinar lá, Remanso, no Xangri-Lá, lá, aí isso tu aí. pega a Guerrinha e vai lá. Lá em casa Fechado. tu só me avisa uma hora antes. O Fernando sabe. Uma hora Só uma antes. hora antes que não vai faltar nada. Não vai bom, faltar. que A bom. Ivana é assim, ó. Gosta de cozinhar. E tu cozinha também, Benítez? Nada. Nada. Só garfo aqui. Sabe que eu fui fazer uma pipoca no micro Eu não sei fazer. e eu botei 5 minutos, os bombeiros encostaram na minha cara. A dica da pipoca no É, micro-ondas não, é a sério. seguinte, ela parou de explodir por 2 sério, segundos, rapaz. desliga, Ah, Guerrinha. Eu não sei fazer nada. louco. Eu gosto de ir no super. Essa É bom hobby. ali, Eu gosto de ir no super. Aí ela que se vira lá em casa. Né? Eu lá em casa, minha mãe nunca gostou de cozinhar, nunca. Então eu desde cedo eu procurei com 10, com 11, 12 anos, e aí comecei a assar churrasco, com 15 o pai chegou pra mim, agora eu já te ensinei tudo que tu tinha que saber, legal, cara. agora tu vai assar pra mim, então é... No Isso churrasco que eu eu sou faço. uma Não, grande Tu presença. faz com prazer, tu gosta. Sem dúvida, Essa aí sem é que dúvida. é, esse conto. Sem dúvida. Bom, Então tá. Mas, gente, muito esperando. obrigado. Não precisa agradecer. Foi uma Ele não grande chama. presença. Obrigado, Guerrinha. Obrigado, Benítez. Pô, gente, estou muito feliz, estou realizado hoje pelo baita programa, pela conversa, pelo aprendizado aqui no Presença Colorada, de nada mais, nada menos do que Benítez e Adroaldo Guerra Filho, o grande Guerrinha. Muito obrigado, galera. Grande presença. Até a semana que vem.